Equilíbrio e a zona verde. Aqui está uma maneira útil de pensar sobre a janela de tolerância. Você deve se lembrar de suas aulas de ciências, de seu sistema nervoso autônomo. Seu sistema nervoso tem duas partes mais evoluídas: o sistema nervoso simpático, que funciona como um acelerador, que nos coloca em movimento e amplifica nosso despertar físico e emocional, acelerando nossos batimentos cardíacos, regulando nossa respiração e aumentando o tônus muscular que nos permite levantar e andar, e o sistema nervoso parasimpático, que funciona como freio para nos acalmar e diminuir a estimulação de nosso sistema nervoso, tornando nossa respiração mais lenta e nossos músculos relaxados. Quando estamos num ambiente seguro, esses dois sistemas interagem de maneira flexível, o que explica muita coisa sobre os nossos vários estados ao longo do dia. Quando você fica com sono numa reunião da tarde, tem uma atividade parasimpática maior, e, quando fica frustrado e tenso no tráfego de volta para casa, ou chateado com seus filhos, você tem uma estimulação maior do sistema simpático. O pesquisador Stephen Porges desenvolveu o que chamou de teoria polivagal para explicar como a estimulação de nosso sistema nervoso influencia nosso corpo e o sistema de engajamento social. Vamos mostrar uma ilustração simples que explica visualmente essa ideia. Diversos especialistas usaram muitas e diferentes variações desse modelo, que, em sua forma mais simples, se resume em 3 zonas em que seus filhos podem estar em determinado momento. Quando as duas partes do sistema nervoso estão bem equilibradas, nós nos controlamos bem. Chamamos esse estado de zona verde, que significa que a pessoa está no estado cérebro que diz sim. Nesse momento, estamos dentro da janela de tolerância. Quando uma criança está na zona verde, seu corpo, suas emoções e seu comportamento estão regulados. Ela está em equilíbrio, e seu acelerador simpático e seu freio parasimpático estão funcionando de modo coordenado. Ela se sente no controle, mesmo que esteja enfrentando adversidades ou sentindo emoções negativas como frustração, tristeza, medo, raiva ou ansiedade. Veja a ilustração abaixo. Este livro é em branco e preto, mas você pode ter uma ideia. Às vezes, porém, as coisas não se dão dessa forma, e suas emoções a dominam. Isso significa que a intensidade da emoção ultrapassou os limites da janela de tolerância. Para uma criança pequena, pode ocorrer caso não tenha podido tomar um segundo picolé, ou seus colegas a tenham expulsado do playground, ou ainda tenha ficado muito frustrada por ter caído continuamente quando aprendia a andar de bicicleta. Para uma criança mais velha, pode ocorrer por ter tido um jogo ruim, ter tirado uma nota baixa ou brigado com um irmão. Como vai acontecer na vida de qualquer um, a criança não obtém o que deseja, ou sente medo, pânico, raiva, frustração ou vergonha intensos. Em simples palavras, não consegue enfrentar a situação. De repente, fica muito mais difícil manter o equilíbrio e permanecer na tranquila e satisfatória zona verde. Assim sendo, a criança entra na zona vermelha. Era isso que sempre acontecia com Ted, que era um visitante frequente da zona vermelha. Alex conseguia perceber os sinais evidentes da zona vermelha que surgiam quando Ted pisava no acelerador. Seus ritmos cardíaco e respiratório aumentavam. Seus olhos se estreitavam ou se arregalavam. Ele trincava os dentes, fechava os punhos e tensionava os músculos. A temperatura do corpo subia, e a pele ficava vermelha ou manchada. A maneira mais científica de descrever o que significa estar na zona vermelha é que o sistema nervoso autônomo da criança entra num estado de hiperestimulação, ativando uma reação aguda de estresse. Seu cérebro de baixo assume o controle de seu corpo, de suas emoções e, portanto, de seu comportamento. O resultado pode ser um acesso de raiva, agredir verbalmente os que a cercam, atirar objetos ou uma combinação de tudo isso. Os comportamentos típicos da zona vermelha podem ser também gritos, mordidas, agressões físicas ou verbais, tremores, choro, risadas inadequadas, etc. Se você for como a maioria dos pais, agora mesmo será capaz de imaginar como seu filho ou sua filha aparece quando entra na zona vermelha. Essa explosão da zona vermelha é o que acontece quando perdemos o controle. É um estado cérebro que diz não, que explica o que está acontecendo quando crianças, e às vezes adultos, que podem descrever adequadamente a experiência como ver tudo vermelho, agem de maneira inusitada. De fato,
Muitos problemas de comportamento, pelos quais as crianças podem ser castigadas, são na verdade sintomas da zona vermelha. As crianças não escolhem se comportar daquela maneira, apenas perdem o controle e muitas vezes não conseguem fazer boas escolhas, parar de chorar ou acalmar-se imediatamente, como querem os pais. Essas são reações cérebro que diz não. Alex e Tina, ao contrário, usaram com Ted uma reação cérebro que diz sim em 4 fases. Primeiro, ensinaram a Ted o que era a zona vermelha. Depois ensinaram-lhe técnicas calmantes, como tornar a respiração mais lenta. Em seguida, usando jogos de RPG e de tabuleiro, nos quais as coisas nem sempre saem como se espera, mas sempre num contexto seguro, mostraram a Ted como lidar com frustrações toleráveis. Pequenas frustrações o prepararam para enfrentar as grandes, como perder um jogo de futebol. Isso mostra como eles o ensinaram a alargar sua janela de tolerância. Finalmente, Tina trabalhou com Alex, mostrando-lhe como acalmar e confortar Ted quando ele ficava descontrolado e como se comportar quando ele estivesse calmo e fosse capaz de ouvir o que o pai queria lhe dizer. Por falar nisso, iremos discutir cada uma dessas estratégias em diferentes partes deste livro. Às vezes, porém, as crianças ficam transtornadas e não entram na zona vermelha. Nesses casos, a falta de equilíbrio as envia para a zona azul. Ali, as estratégias de defesa são menos semelhantes às reações de luta ou fuga da zona vermelha e mais parecidas com as reações de congelamento e desfalecimento. Na zona azul, a criança reage a uma situação negativa se fechando. Essa situação ocorre em diferentes graus. Algumas crianças podem simplesmente se retrair emocionalmente, mantendo-se em silêncio e deixando todo mundo de fora, incapaz de ajudar. Outras se distanciam fisicamente da situação. Há ainda as que chegam a um estado extremo que chamamos de dissociação, uma desconexão interior entre seus sentimentos, pensamentos e sensações corporais. A dissociação é mais provável quando existe um histórico de trauma. Os sinais físicos de colapso ou desmaio de uma reação zona azul são a queda dos batimentos cardíacos e da pressão sanguínea, respiração mais lenta, músculos frouxos e falta de contato visual. É semelhante à maneira como o gamba se finge de morto para se proteger do perigo. Às vezes, também temos uma reação de imobilidade, quando os músculos se retesam, os batimentos cardíacos se aceleram e ocorre uma impossibilidade temporária de se mover, que é um estado ativado, mas sem movimento. A reação de zona azul se volta para dentro em vez de se exteriorizar. Enquanto a zona vermelha representa uma hiperestimulação do sistema nervoso autônomo, a zona azul pode ser vista como uma espécie de hipoestimulação, que trabalha o freio de diferentes maneiras. O desmaio paralisa a fisiologia interna, e o congelamento reduz o movimento externo. As crianças entram na zona azul quando não veem saída em uma situação desconfortável, assustadora ou perigosa. Raramente o estado em que está é uma escolha. O sistema nervoso determina automaticamente a reação que parece mais favorável à situação com base em muitos fatores, entre eles as circunstâncias do momento, a memória de experiências passadas e o temperamento inato. As pessoas reagem a situações difíceis e a emoções intensas de várias maneiras, e as estamos simplificando aqui para explicar nosso ponto de vista. A ideia principal, contudo, é que as crianças que estão na zona verde geralmente se controlam bem, tomam decisões corretas e mantêm o equilíbrio e o controle sobre seu corpo, suas emoções e suas decisões. Mantêm-se abertas a interagir com o mundo que as cerca de maneiras saudáveis e significativas e estão mais dispostas a aprender. É assim que elas agem na zona verde, dentro de sua janela de tolerância. Então, quando se sentem derrotadas pelas emoções ou ameaçadas pelo ambiente, tornam-se reativas e entram na caótica e explosiva zona vermelha, ou se fecham na inflexível e impassível zona azul. De qualquer modo, são incapazes de manter o equilíbrio e se controlar, enquanto as crianças que estão na flexível zona verde podem encontrar maneiras novas e criativas de reagir aos desafios. É quando estão agindo dentro de sua janela de tolerância. Todas as crianças vão entrar na zona vermelha ou na zona azul vez ou outra, é o que crianças e adultos fazem, e devemos encorajá-las a experimentar suas mais variadas emoções. Mas crianças que possuem uma zona azul ampla e forte como recurso interior podem vivenciar frustrações, decepções,
tristezas e medos sem sair da sua zona verde. Ali elas possuem um grande número de janelas de tolerância para um amplo espectro de experiências emocionais, incluindo as mais intensas. São equilibradas e adaptáveis mesmo diante de desafios e adversidades. Se quisermos ajudar nossos filhos a serem mais equilibrados, mais capazes de assim se manterem e de enfrentarem as dificuldades da vida com mais dignidade e serenidade, temos duas principais tarefas: ajudá-los a voltar à zona verde quando se descontrolam e a expandi-la ao longo do tempo. Tudo isso leva a uma conclusão óbvia: se queremos ajudar nossos filhos a serem mais equilibrados, mais capazes de assim se manterem e de enfrentarem as dificuldades da vida com mais dignidade e serenidade, temos duas principais tarefas: ajudá-los a voltar à zona verde quando se descontrolam e a expandi-la ao longo do tempo. É assim que lhes damos de presente um grande número de janelas dentro das quais podem vivenciar o mundo. O capítulo 3 vai discutir como construir e expandir a zona verde de seus filhos. Mas, por enquanto, vamos nos ater ao que você pode fazer para ajudá-los a voltar e permanecer em sua zona verde.